Hoje o programa Retrato Cultural tem um gostinho de aventura. Em 1905, o governo do estado, com o objetivo de fazer o reconhecimento do então sertão de Mata Virgem do estado de São Paulo, organizou, através de uma comissão geográfica e geológica, 4 expedições. As equipes foram denominadas Paraná, Tietê, Feio e Peixe, que tiveram como missão retornar com o levantamento dos vales, rios e condições ambientais da região. Você vai conhecer as histórias dessas expedições e quase 100 anos depois, através da coordenação do ambientalista Emílio Carlos Pérez, foi feito o mesmo percurso pelo Rio do Peixe. E através do pesquisador e também ambientalista Antônio Carlos Covolan, foi também feito parte do percurso dos primeiros exploradores. Acompanhe hoje no Retrato Cultural as informações sobre qual foi o resultado da comparação desses diferentes períodos. Você vai ver também a história dos índios caigangues, retratados no Museu Histórico e Pedagógico de Tupã. E ainda a harmoniosa apresentação de piano e sax que aconteceu no Teatro Municipal. O programa Retrato Cultural está no ar. Olá, amigos do Canal 9, programa Retrato Cultural. E o que tem a ver esses 2 livros antiquíssimos com o nosso programa de hoje? Justamente o roteiro do Rio do Peixe, que foi o trajeto do Rio do Peixe, que foi explorado pelos nossos ancestrais aí. Marília desde 1928, 29, né? Mas já em 1905, alguém estava fazendo a chamada picada do mato por aqui. E o Emílio fez exatamente o mesmo roteiro, Emílio? Começamos lá em Campos Novos, que foi o ponto de referência deles, né, a partida, e subiram a Serra do Mirante, desceram pelo Córrego do Arrependido. O Emílio está falando em Campos Novos. O Rio do Peixe tem a nascente dele em Campos Novos, então? Ou não? Não tem, não é em Campos Novos. O Campos Novos é o último ponto, a última moradia, ponto habitado da região do Oeste Paulista, naquela época era Campos Novos. 1905. Isso, aí fizeram uma caminhada até a Fazenda do Mirante, né, e da Fazenda do Mirante era o último morador. Dali aí descia já mesmo para as barrancas do Rio do Peixe. Então daí, assim, a nascente do Córrego do Arrependido fica na Serra do Mirante. Fica na Serra do Mirante. Isso, e o Córrego do Arrependido é uma afluente da margem esquerda. O Arrependido é o mesmo Arrependido que abastece a cidade de Marília hoje. Isso, exatamente. Inclusive esse foi um dos pontos que nós fizemos, o levantamento das águas ainda que poderiam ser aproveitáveis para abastecimento da cidade. É essa parte que eu acho muito importante. Toda expedição, veja bem, isso não é um passeio, é uma expedição. Covolan que sempre me puxa a orelha nesse sentido. Ivan, nunca é passeio, é expedição. Por quê? Porque ela tem um caráter científico. Ela busca exatamente o quê? Quando fez essa primeira exploração em 1905, as pessoas estavam buscando o quê? Registrar de forma científica o quê? A fauna, a profundidade do rio, a questão do assoreamento ou não, se é navegável ou não o rio. Como é que foi o planejamento dessa sua expedição em 93 e quantas pessoas participaram? Dá uma ideia para os amigos do Retrato Cultural. Nós começamos através com a Polícia Florestal, um trabalho em parceria com eles, a Prefeitura na época e, lógico, o grupo de escoteiros do Cristo Rei. A turma de escoteiros do Cristo Rei também participou dessa expedição. Ao todo, quantos participantes foram? Eram 12 pessoas. E aí foram revezando as pessoas. Quantos barcos, Emílio? Nós fizemos em 2 barcos inicialmente, com 6 pessoas de cada vez. Aí fomos trocando ao longo dos finais de semana, né? E durante 6 finais de semana descemos. Primeira vez fizeram uma caminhada a pé até o Arrependido, na sua nascente, depois até a sua foz com o Rio do Peixe. Esse foi o primeiro trajeto a pé, com 46 quilômetros a pé. Depois daí pegamos os barcos e descemos aí ao Rio do Peixe e fomos cada final de semana um determinado trajeto até na barranca do Rio Paraná. Durante essa trajetória, quais são os cuidados de registro que você, o irmão Mignon, provavelmente deveria ser o coordenador, é isso mesmo? O Mignon? E mais outras pessoas, o que é que vocês vieram registrando nesses trajetos e nessas etapas de exploração do rio? Houve uma preocupação, que havia um projeto com o consórcio intermunicipal do Rio do Peixe para fazer o reflorestamento do Rio do Peixe. E havia uma discussão de que espécies deveriam ser feitas. Aí resolvemos fazer esse trabalho ligando as questões ambientais, geográficas, né, e educativas, para trazer a realidade do Rio do Peixe, como ele estava e o que existia realmente da flora e fauna no rio. E aí começamos a fazer um trabalho para ver a qualidade da água, e tanto do rio
como dos seus afluentes. Então vocês foram coletando água durante a descida? Fomos só fazer uma avaliação assim, no olhar mesmo e avaliando as qualidades, se há águas poluídas, se há qualidade em termos de assoreamento, que é importante, e registro da qualidade e quantidade da mata ciliar. 93, 2004, um bom tempo passado. Eu gostaria que você passasse para os nossos telespectadores uma visão sua daquela época de 93, na questão da fauna e principalmente da preservação das margens do Rio do Peixe. Bom, então eu tenho que registrar o seguinte, em 93, a qualidade da vegetação do Rio do Peixe, pelo menos em termos de Marília, ela vem acontecendo uma recomposição natural. Porque nós temos que entender que em 1940 até 1970 foi feito um trabalho pelo extinto DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, com a ideia de eliminar a malária, e fizeram a dragagem dos rios e ribeirões do Rio do Peixe. Foi um desastre ecológico sem tamanho. Então toda a mata ciliar foi exterminada. Porque pensava-se naquela época que, detectaram que a mosca, por exemplo, o mosquito habitava na mata. Não só na mata, mas porque as águas ficavam paradas. Então foi um trabalho copiado no modelo americano, feito em 1920 também lá no Everglades, e foi um desastre ecológico também sem tamanho. Só que eles reconstruíram o Everglades e nós largamos como está aí. Houve uma devastação? Não, a devastação primeiro da vegetação nativa e logicamente dos animais em sequência, né? Foi feita a derrubada com queima, sem aproveitar o material. Depois foi passada uma máquina, uma draga, pra vocês terem uma ideia, ela tem um braço de 8 metros de cada lado, então o rio fica com 16 metros de largura, né? Então devasta tudo, tira as curvas do rio, que é importante para a redução da velocidade da água, e depois entraram nos ribeirões, com 4 metros de cada lado, são 8 metros de largura nos ribeirões, acabou com os ribeirões e todas as lagoas que são os criadouros dos peixes na época da Piracema. Que na visão era também criadora de mosquito, então é aquela história. Para acabar com o problema, você dá banho no bebê, mas na hora de jogar água fora, joga a água junto com o bebê fora. Mais ou menos por aí. Mais ou menos isso aí. Esqueceram que onde existe o peixe, daí o nome é o Rio do Peixe, né? Pela quantidade de criadores de peixe que existiam, né? Então onde há peixe não há larvas de mosquito. Mas você citou aqui no comecinho desse nosso bate-papo que também houve uma preocupação de reflorestamento natural. Quer dizer, então não foi tão devastador, ou isso veio pós essa fase de erradicação do mosquito transmissor da malária? Vamos entender como é que funciona. A ideia realmente não era que existia uma ideia humana de recomposição da mata ciliar. Não havia. O que aconteceu foi simplesmente um esquecimento dessa área, e nos pontos mais de difícil acesso para a pessoa humana ocupar, seja com gado ou com agricultura, então a vegetação ela retornou. E hoje o que vocês veem de mata ciliar no entorno do Rio do Peixe, na verdade não é nem remanescente da mata anterior, mas é uma recomposição natural. Quais são as espécies mais comuns que hoje, por exemplo, alguém que viaja para essa região, Campos Novos Paulista, ou mesmo outra região aqui do Rio do Peixe, mais próximo de Marília, o que nós vamos encontrar? Por exemplo, Jequitibá é típico dessa mata, é a Mata Atlântica, para que o nosso pessoal entenda? Isso, é a Mata Atlântica de interior que a gente fala, ou mata semidecida, ou semicaducifólia, quer dizer, nessa época agora nós estamos entrando no inverno. Você foi muito rápido, caducifólia. Semicaducifólia. É um palavrão, mas é que, vamos dizer assim, que a árvore, as folhas ficam caducas, né, na época do inverno e caem. Então parte da floresta nossa, parte das espécies, derrubam metade das folhas como um sistema de defesa em frente ao período de frio e estiagem que vai se avizinhar. No caso aí, observa, por exemplo, os ipês, que é característico da região nossa, né? Então, praticamente... Então, o Jequitibá seria uma árvore nativa e própria. Característica. O ipê também. Os ipês, todos eles, as 4 cores, né? O branco, o rosa... Nós estamos hoje no mês de maio e nós sabemos que acho que está no fim da florada dos ipês, é isso? Não, abril, maio? Nós estamos vai iniciar agora. Dos ipês, não, desculpe, É outra espécie, da paineira. A paineira, agora é a época das paineiras. A paineira é típica também dessa Típica e característica, né? Nem só a paineira, como outras espécies semelhantes a ela, como os imbiruçu. Imbiruçus? Imbiruçus. Que tipo de árvore é essa? São árvores tipo paineiras, são árvores altas, encorpadas, 25 metros de altura, madeira macia tipo a paineira, é da mesma família da paineira. E produz também aqueles frutos com aquela paina toda. Entende? Que é alimento específico principalmente para psitacídeos, né?
que são os papagaio, arara. A nossa companheira, que é a nossa mascote. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ela se alimenta justamente da paineira. Para quem não sabe, a paineira, antes dela soltar aquela flor maravilhosa, e muitas vezes devem estar perguntando, mas onde tem uma paineira em Marília? A mais famosa está em frente, o Centro Espírita e a Cadeia, ali ao lado do estacionamento da Galeria Atenas, uma das mais famosas paineiras de Marília. Outras que eu tive o prazer, inclusive, de fotografar há 2 semanas passadas, a Wilza fez um programa aqui no Retrato Cultural com a tia Rosalina, falando daquela via que sai da rodoviária antiga para aquela rodovia do contorno lá em cima. Como é que chama aquela avenida que tem ali? Que era para ter uma avenida que sairia lá na pista. Acabou não saindo. Isso. Ali nós temos 3 espécies de paineiras fantásticas, muito bonitas, deu uma foto maravilhosa. Mas um detalhe importante, Emílio, dessa expedição ficaram registros, ou no Cristo Rei, junto aos os escoteiros, ou mesmo na prefeitura municipal, ou a comissão de alguma coisa nesse sentido de se fazer algum registro científico ou não? Ficou um trabalho, ficou na comissão de registro histórico da Câmara Municipal. Então, para quem está nos assistindo nesse momento, se quiser conhecer um pouco desse trabalho de 905, 913 e depois de 1993, 80 anos depois, é possível... na verdade foram 90 anos depois. Isso. Mas tem um trabalho feito lá, tem um relatório sucinto, tem fotografia e tem filmagem de todo o percurso. Desde o início, em Campos Novos Paulista, na Barra do Arrependido e até do Rio do Peixe, na sua barra com o Rio Paraná, na Ilha do Tigre. Ilha do Tigre? Ilha do Tigre. Extensão desse trajeto? 450 quilômetros. 450 quilômetros. Em quanto tempo vocês fizeram esse trajeto? Temos sair em 6 finais de semana. São 12 dias, duro, né? A maior parte feito, uma parte tinha caminhada a pé e outra, metade do percurso no Rio do Peixe feito no remo, né? Mas descendo o rio sempre é mais fácil, né? Por que no remo? Pela velocidade, primeiro, pela velocidade que nós precisava ter uma velocidade menor, mas na verdade nós temos muito problema de assoreamento no rio. Então não comporta barco com motor. E aí o pessoal então tinha que se apelar na base do remo, muitas vezes carregando o bote também. Arrastando ele, entrando dentro da água poluída, infelizmente. E né? vocês estavam com uma turma de escoteiros, ou deveria ter uma garotada junto? Não é garotada, na verdade nós estávamos assim, eram 2 policiais, eu e mais 3 escoteiros. Eram 6 pessoas. Tá aí, você conhece um pouco desse trabalho feito por um ambientalista. Ambientalista, vale registrar, é aquela pessoa que é apaixonada pela natureza, pela terra, comprometido. Isso é muito importante. Todo ambientalista tem que ser comprometido. Por quê? Senão ele não põe o coração naquilo que ele faz. Fazer mecanicamente não adianta. Nós conhecemos alguns ambientalistas que são o quê? Técnicos ou tecnicistas, como se diz aí mais no popular. Mas dificilmente ele vai botar o pé na lama, como fez o Emílio e mais esses aí. Quantos companheiros, Emílio? Tivemos 12 companheiros. Mais 12 companheiros. Porque é assim que você conhece. Você vai lá, registra, filma, tira a fotografia, sente o cheiro da água, vê a corredeira, vê se tem peixe ou não. É possível observar. 1993 para 2004. Nós vamos sair do Rio do Peixe para o Rio Feio, um outro contexto, mas que também faz parte da região de Marília, do contexto de turismo receptivo de Marília. Vocês vão saber de tudo isso daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo rapidinho, Retrato Cultural volta já. Lojas digitais da Fuji, você descobre quem é líder em tecnologia digital no mundo. Tá pensando o quê? É só chegar com um arquivo ou câmera digital que a Fuji dá saída em papel fotográfico, sabia? É o maravilhoso mundo digital Fuji. Corrige olhos vermelhos, aproxima e manipula imagens, restaura fotos e faz foto da foto. Faz tudo que a sua imaginação permitir. O caminho é simples. Clique digital. Leve pra Fuji E pegue sua foto. A farmácia Unimed oferece aos seus usuários atendimento personalizado e rápido, entregas a domicílio de qualquer valor, o mais completo estoque de medicamentos de marca e genéricos, medicamentos com testes de bioequivalência, atendimento pelo home care, com aplicações de injeções a domicílio e sem custo adicional, profissionais especializados prontos para lhe atender. Farmácia Unimed, cuidando da sua saúde. Rua Goiás 368, fone 3413-8887.
A sua refeição merece qualidade e tranquilidade. O Folhados e Folhas oferece um self-service com as mais variadas opções em saladas, massas, carnes, glúten, opções vegetarianas e deliciosas sobremesas folheadas. E a novidade, peiras ao vinho, restaurante Folhados e Folhas, Shopping Alto Cafezal, loja 44. Visite o nosso site www.indecedemarília.com.br/folhados e folhas. Bem, amigos, estamos retornando aqui da Encanto Presentes e Jardinagens, que gentilmente cedeu as suas instalações para que nós pudéssemos fazer esse programa Retrato Cultural, hoje falando sobre essa questão da preservação do meio ambiente, com a participação do Emílio e do Antônio Carlos Covolan. A Presentes e Jardinagens, a Encanto Presentes e Jardinagens, fica na Avenida República, 1864, o telefone daqui é 424-2121, você vai ser atendido pela Fátima e pelo Duílio, um casal fantástico, nos recebeu muito bem aqui. E você pode, mais uma vez repetindo, ter um espaço muito harmonioso na sua casa. Uma fonte jorrando essa água gostosa, dando aquela reenergizada no seu ambiente, um paisagismo muito legal. Você encontra aqui as mudas, os vasos, as jardineiras, e também tem a Canindé, que é a nossa mascote do programa de hoje. É uma arara esculpida em madeira própria, para que você possa ter esse toque colorido, criando justamente essa integração homem-natureza. Essa é a proposta dessa loja. Na República 1864, vale a pena você conhecer, principalmente pelos itens de decoração que ela tem lá dentro. Para você que é um pouco mais mimosa, dengosa, sapinho, ranzinha, tudo pintado, aqueles cogumelos, para encantar aquele espaço da sua sala de estar, do seu jardim. Dá uma chegadinha até aqui. Então, como eu havia prometido para vocês, eu volto com o Antônio Carlos Covolan, consultor de turismo, bacharel em turismo, que está trabalhando em Marília, mudou-se para Marília e que, assim como o Emílio, fez uma grande expedição também há questão de 15, 20 dias. Ele desceu o Rio Feio e nós vamos saber de onde até onde. Covolan, onde começou essa expedição e qual foi o objetivo inicial dessa expedição para o Retrato Cultural? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar o programa que leva aí para a nossa comunidade, né, essas informações preciosíssimas, né, e que tanto contribui aí para a nossa comunidade. Bom, primeiramente nós devemos iniciar um trabalho falando o seguinte: o porquê das expedições aconteceram em 1905. Esse pessoal, o estado do Rio de Janeiro, né, e até a cidade de Campinas já havia totalmente tomada, todas as terras estavam tomadas pela lavoura do café. Então, e essa região, em 1905, quer dizer, há 100 anos, menos um pouco de 100 anos, era uma região hostil, era o extremo sertão. Ninguém sabia o que acontecia aqui nesta região. As estradas na época, a Marechal Rondon, que hoje é um fluxo um fluxo de veículos fantástico, né, ligando o norte, a região, não o norte, né, mas a região ali do Mato Grosso com São Paulo, com os portos, ela tinha uma picada, que era uma abertura na mata, até a cidade ali um pouco mais de Promissão, entre Promissão e Avanhandava, para terem ideia do que era isso. Não existia nem projeto da comandante João Ribeiro de Barros. Então esta região não tinha estrada, não se sabia o que existia. Daí então o governo falou: não, nós precisamos saber o que existe nessa região, qual é a característica do solo, como que é composto isso. Então não se conhecia nada. Então foram feitas 4 frentes de trabalho, onde uma desceu o Rio do Peixe, que o Emílio acabou de mencionar, né? Uma desceu o Rio Feio, né? O Rio Aguapeí e o Rio Feio, outra desceu o Rio Tietê, e uma desceu pelo Rio Tietê, mas para estudar toda a frente do Rio Paraná. Isso em 1905. Né? Então, há 100 anos atrás, não se existia nada. Então, quando fala assim, nossa, olha, hoje nós temos grandes problemas aí ambientais, porque tudo isso, né, a falta de chuva hoje, o problema com as águas e tudo mais, há 100 anos atrás isso era estado natural, só residia aqui os índios, né? Aqui sabemos que na nossa região é muito rica a cultura indígena, né? Principalmente a região de Tupã ali, até hoje preserva muito dessa cultura. Num bate-papo que nós tivemos antes da realização do programa, o Covolan me contou um fato pitoresco a respeito
do entrosamento, ou da tentativa de entrosamento dos expedicionários com os índios. Fala um pouco disso, que eu acho que é muito interessante. Vale lembrar que em 1800 e alguma coisa, por volta de 1830, houve tentativas de se conhecer essa região, mas ataque dos índios, o pessoal desistiu. E foram vários, né? Foram vários. É uma história que nós precisaríamos uma semana toda para poder contar tudo isso. Mas é importante a gente citar isso aí, Covolan, pelo seguinte: o garoto, a menina que está hoje fazendo a 4ª série do ensino fundamental, por exemplo, ele está aprendendo sobre a história do Brasil. E agora, há poucos 15, 20 dias passados, principalmente pela data do descobrimento, ele ouviu toda aquela história da chegada dos portugueses, aí os navios ancoraram nas costas do Brasil e de repente começaram a desembarcar o quê? Presentes. Em 1800 e pouco, você me contava que teve uma história semelhante, quer dizer, copiaram a estratégia de marketing ou de conquista de clientes lá do tempo de 1500. E como é que foi o resultado disso aí? Vale lembrar que em 1900 foi morto nas águas do Rio Feio, do Rio Aguapeí, um padre, o Monsenhor Claro, que hoje tem um ribeirão com o nome dele. Ele desceu, foi um trabalho dele de catequização, já havia catequizado alguns índios, e nessa descida ele e mais 2 índios foram mortos dentro de uma canoa. Posso fazer um paralelo? Sim. Olha que interessante. No relato que nós tivemos no primeiro bloco do Emílio, ele comentou sobre o trabalho dele, da Polícia Florestal e o irmão Mignon, lá do Cristo Rei, religioso. Olha que interessante. Agora o Covolan está dizendo pra gente, lá de 1900 e pouco, também nós tínhamos o quê? Um outro religioso participando. É sempre importante, porque eu acho que aí está a questão do aspecto humanístico dessas expedições, ô Covolan. Humanístico sim, também é um interesse político nisso tudo, porque se queriam plantar café nessa região, né? Existia essa necessidade porque o café ganhava vulto no mercado internacional, então havia-se a necessidade de se plantar café. Mas aí eles davam presente para os índios também, né? Exatamente. Então a própria expedição que se iniciou em 1905, que foi a expedição geológica geográfica, eles faziam contato com os índios e davam presente. E no deslocamento, então ia-se uma frente, né, alguns mateiros chamados ia frente, fazendo uma picada e fazendo o reconhecimento do rio, que era difícil a progressão devido à mata densa. Enfim, eles davam presente para os índios nos contatos. E dias depois, os índios devolviam os presentes, né, colocavam nessa picada que já havia aberto e colocavam flechas indicando, né, com quem entendesse assim, olha, não passe daqui, está aqui o que vocês nos deram e nós não queremos vocês aqui. E fatalmente, 2 ou 3 dias depois acontecia um ataque surpresa que ninguém sabia de onde vinha tantas flechas, né? Eram os habitantes defendendo o seu espaço. 1905, 2004. Parece que essa semana eu, você e muito mais outras pessoas lemos alguma coisa a respeito dos índios lá no Pará, defendendo o seu espaço também mais uma vez lá os Cintalargas, né, Emílio? Os Cintalargas brigando pelo seu espaço, só que dessa vez um espaço bem mais comercial, porque nós estamos falando de exploração de diamantes. Mas eu acho importante registrar esse ponto. Olha como é que a história não muda. É bem interessante. De um lado, o Covolan registra o interesse da exploração para plantar o quê? O café. Tá? E lá agora nós temos também hoje ainda índios defendendo a sua demarcação de terras, a sua exploração, vamos chamar assim, daquilo que eles consideram o seu espaço. Mas vamos voltar para a nossa expedição. Covolan, organização dessa expedição em 2004, como foi? Aconteceu o seguinte, não foi feito ainda o trajeto dessa expedição com esse cunho que o nosso amigo Emílio fez, né? Isso tem um projeto agora no centenário da expedição, que é 1905. Tem um projeto, tenho um projeto escrito de fazer toda essa retomada. Esse trabalho que o Emílio fez no centenário. Seguindo o que está aqui no livro exatamente. Que nós mostramos aqui, então, que certamente está sendo mostrado nesse momento. Exatamente. Eu estou estudando todas essas informações para estar realmente trabalhando toda essa questão que foi levantada há 100 anos atrás. Mas o meu trabalho na bacia, ela é um pouco mais complexa, um pouco mais científica. Por que isso? Há 4 anos atrás eu iniciei um trabalho na região de São Mourão, onde ocorre um afloramento de basalto, né? É uma pedra vulcânica e que dá origem ali a várias corredeiras, inclusive ao Salto Botelho, que leva o nome de Salto Carlos Botelho devido ao nosso governador do estado de São Paulo, é o nosso secretário da Agricultura da época da expedição, então o Salto Carlos Botelho. O rio Tibiriçá leva um nome que era
na época, o nome do nosso presidente, Jorge Tibiriçá, que na realidade não era o presidente, era o governador do estado, né? Mas era chamado de presidente do estado, então... Só para localizar os nossos telespectadores. Para você que não conhece o Salto Botelho, lá existe também, além de uma cachoeira maravilhosa, o Clube de Campo Max Wirt. A questão da organização, quantas pessoas participaram e de quem surgiu a ideia? Então esse trabalho ele vem de 4 anos, então eu fiz um estudo em cima da base cartográfica do IBGE, que são informações de 1962, 1965, comparando essas informações de área de reserva do rio, né, do manancial de água em si, da bacia, desse trecho do rio, com imagens de satélite de 2002. Veja bem, base cartográfica, daí o termo expedição científica. Você se apoiou em mapas de que ano, Covolan? A edição é de 1975, mas IBGE. Do IBGE. Agora, as imagens aerofotogramétricas desse trabalho, nesse trecho estudado, são de 2 anos, de 1962 e 1965, onde a região era só café, né? E hoje é a cana que predomina nessa região. E quando você desceu com o grupo, vocês foram observando também exatamente isso, a mudança da paisagem e os registros. Vale a pena lembrar, Ivan, que o primeiro trabalho feito, né, nesses 4 anos, foi praticamente sozinho com alguns amigos, 2 ou 3 amigos. Agora, uma aventura. Onde você levou seu pai, inclusive, de quantos anos? 75 anos. Certo, num bote de borracha, registre-se aqui. Esse é o Covolan. Foi muito interessante essa expedição, que foi uma das etapas, né? Então você imagina... Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Em? Foi em maio de 2003. 2003. Essa já foi mais uma aventura, um passeio. Agora, essa mais recente já foi científica. Por quê? Participou dessa exposição também uma pessoa que observa pássaros, é o ornitólogo, tá? Vindo de São Paulo, é isso? É o Luiz Fernando, né? Ele é um profissional fantástico, autodidata. Ele estudou sozinho os pássaros e hoje ele conhece muito, uma autoridade em pássaros, né, em aves, no Brasil e até respeitado no mundo, que se colocou à disposição para estar fazendo esse trabalho. Mas voltando à sua pergunta, no dia 20, né, na Sexta-feira Santa, eu não me recordo a data. Bom, na Sexta-feira Santa, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Sexta-feira Santa, sábado, aleluia e domingo de Páscoa. Montamos com esses amigos de São Paulo, né? O Guto Carvalho, que é cineasta, que tem raízes em Marília, né? O pessoal ali, o seu Paulo, né? O Marcos ali da Rolalto, para situar vocês quem a família dele. Veio também, né? Foi até... Ele me apressou para fazer essa expedição. Certo. E nós acabamos por fazer. Foram 3 dias, inclusive foram 4 crianças, né? Nesse passeio, nesse trabalho. E aonde eu fui fazendo os levantamentos do rio, né? Alguns pontos. Levantamentos. Então nós estamos trabalhando com base cartográfica, registro de imagens, registro de mudança de paisagem, mudanças que eu digo no meio ambiente, a questão da mata, substituição do café pela cana e principalmente você levou um instrumento muito importante nos dias de hoje. Qual é? Esse instrumento é o GPS. O GPS é para quem não conhece esse aparelho, é um aparelho que ele trabalha com informações via satélite. Então nós temos uma disposição de satélites em órbita da Terra e esse aparelho coleta essas informações. Então ele te dá uma precisão de coordenadas, de latitude norte e sul, de leste a oeste. Então aquele ponto é exato. Isso é muito importante para nós, porque quando o Luiz Fernando, o ornitólogo, está fazendo o trabalho e ele detecta uma ave que está ameaçada de extinção... Nesse passeio, nessa expedição, foi detectada alguma ave ameaçada de extinção e registrado? Sim, todas essas informações desse último trabalho, elas estão sendo processadas.